Tinha uma perita que deu aula pra mim na academia de polícia, que ela até aposentou. Uma loira, uma senhora de cabelo curtinho, simpaticíssima, uma das grandes... Eu esqueci o nome dela, cara. Eu vou lembrar. Rosângela? Não, não. Não. Até tem uma delegada, que era escrivã, que tem o mesmo sobrenome dela. O pessoal pergunta se elas são... Rosângela deu algo pra mim, se não me engano. Não vou lembrar, daqui a pouco eu lembro. E essa perita, ela falou assim pra mim, quando eu tava na academia lá, ela falou que ela tava já aposentando, Uhum. e ela contou pra mim que já aconteceu dos caras até, porque geralmente você acha estojo de munição, Aham. e o estojo era usado numa arma de calibre diferente. A pessoa tentou enganar a perícia, né? Alguém que com certeza sabia o que estava fazendo, né, cara? Já pegou algum caso assim que nitidamente a pessoa tentou alterar a cena de crime para realmente atrapalhar, descobrir quem fosse? Cara, então, aquele que eu tava te falando, né? Aquele caso que eu atendi que tinha um bebê. Uhum. O que acontece? Quando a gente chegou no local, essa vítima, ela foi morta por um mata-leão, né? Uma asfixia. Caramba. O cara deu um mata-leão e matou a mãe, né? Nossa. Só que assim, o que ele fez? Pra meio que terminar o serviço ali, ele utilizou um lençol, né? Então ele terminou de estrangular ela com um lençol. E quando ele terminou, ele amarrou esse lençol na cabeceira da cama. Nossa. Então, quando a gente chegava, pô, será que não foi um suicídio? Isso Daria uma impressão inicial. daria uma impressão, né? Então, esse é um dos trabalhos do perito, né? Uhum. Porque assim, quando você chega num local de morte, que a gente chama de morte violenta, é uma morte que decorre de uma lesão, né? Uma lesão provocada por um agente. Uhum. Que é diferente de uma morte natural, né? Que é uma coisa interna, ali um problema interno do seu corpo, a pessoa morre. Sendo morte violenta, tem 3 tipos possíveis. Um homicídio, um suicídio e um acidente, Uhum. né? Então, a gente tem que tentar colher elementos para embasar alguma dessas hipóteses, né? Certo. E tem casos justamente isso, em que pode ser um homicídio, às vezes um homicídio e um suicídio, às vezes um homicídio e um acidente. Uhum. Então, a gente tem que tentar fazer isso, chama diagnose diferencial, né? Acerca da morte. Tá? Tudo. Então, esse foi um dos casos em que eu ainda era um pouco inexperiente, né? Pra questão ali. Mas, de certa forma, eu fiquei um pouco em dúvida ali, né? Porque o que acontece, né? Esse cara, o que ele fez? Ele matou a mãe, né? Nossa. E tinha um bebê que poderia ou não ser filho dele, né? Acho que ele não tinha o DNA ali. A mãe acreditava que era filho dele, né? E o que ele fez? Ele depois afogou o bebê na banheira. Nossa. Pesadíssimo. Pesadíssimo. Né? E aí, cara, chegou numa situação em que as hipóteses, né, não podiam ser descartadas. Por quê? Uhum. Imagina que uma situação que a mãe poderia ter matado esse bebê e se matado depois. Um surto, alguma Total. coisa. Cara, uma hipótese plausível, né? Imagina que ela foi negligente, por algum motivo que seja. Uhum. Aquele bebê morreu. E aí... Ela se sentindo culpada, Se sentindo foi e culpada. botou fim na própria vida. Uhum. E aí tinha essa outra hipótese, que era uma outra pessoa foi lá e fez os dois, né? E cometeu o homicídio dos dois. Né? Então a gente tem que trabalhar com todas essas, né? E encontrar elementos para chegar na hipótese mais plausível. Total. Para poder descartar as outras. Eu falo que assim, querendo ou não, então você não tem. É inevitável que você vai trabalhar com várias versões do mesmo caso, né? Você chegou ali. inevitável. Uhum. Porque a gente já pegou um caso uma vez lá, um menino que. Ele dormiu e a hora que a gente foi ver de manhã ele tava morto. Provavelmente teve lá um ataque epilético, ou uma overdose, alguma coisa assim. Contaram essa história. E beleza. Levaram lá no sentido assim, que ele já acordou meio de morte natural, suspeito. Aí Acordou morto. Acordou morto. Eu tô tentando não falar isso. Eu tô tentando não falar, mas pouco que chegaram pra gente. Falou, a irmã dele falou, ele acordou morto. Daí eu falei, caralho, tipo Walking Dead, mano. Ele voltou, tá ligado? Daí a irmã contando, não, ele acordou morto. Falei, tá, entendi. Ele morreu. Mas e aí? Não, a gente foi acordar ele de manhã e tá morto. Eu falei, tá, e aí? Ah, eu acho que ele usou droga, alguma coisa assim. Ou ele bateu a cabeça, alguma coisa assim. Quando levou pra perícia, pro médico legista lá, os caras constataram
que alguém deu uma gravata nele. Tem um nome de uma gravata que não fica a marca, não me lembro da medicina legal. Fizeram lá, enfim, deram uma gravata no cara lá, não ficou marca nenhuma. Só que ele morreu por asfixia. Ele não morreu por traumatismo e etc e tal, né? Diferente do que até depois a casa caiu pra menina, ficou aquela situação chata, realmente enforcaram o cara, mas depois ela tentou falar, não, ele bateu a cabeça. Porque o cara que enforcou ele, soltou ele. Quando o cara soltou, ele cai e bate a cabeça. Mas aí, quem determinou a causa-morte, que daí quando veio o laudo, foi que o laudo foi asfixia. Sim. Entendeu? Então, E, pô, você imagina, a irmã escondendo isso aí. sim. Aí ficou todo aquele negócio, a irmã conivente. Não, e tem vários casos desse, né, que o perito se depara, que a pessoa tem uma lesão na cabeça, só que às vezes é uma queda da própria altura, né? A gente fala, queda da própria altura. Aí fica uma lesão na cabeça, sangue pra caramba, Uhum. e aí, né? O que aconteceu aqui, né? Então, esses são os locais que eu falo são os mais difíceis, né? Você realmente entender o que aconteceu.